Boas-vindas à nossa Masterclass de Cibersegurança. Hoje nós vamos dissecar a anatomia de uma invasão de dispositivos. Como especialista na área, a minha missão aqui é guiar a nossa turma pelos labirintos da segurança digital. Sabe, muita gente acha que cibersegurança é algo que só acontece naqueles servidores gigantescos e distantes ou dentro de megacorporações de tecnologia. Mas a verdadeira linha de frente dessa batalha está literalmente na palma das nossas mãos. Então vamos mergulhar fundo nisso e entender exatamente como os aparelhos são comprometidos. Pensa bem na nossa realidade atual. Celulares, tablets, notebooks, eles deixaram de ser meras ferramentas de trabalho ou de comunicação há muito tempo. Hoje, eles são extensões diretas das nossas vidas pessoais. Eles viajam com a gente, dormem ali na mesa de cabeceira e testemunham basicamente todas as nossas interações. E é exatamente por causa dessa proximidade tão íntima que entender de segurança digital deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade absoluta para qualquer pessoa no mundo moderno. O nosso plano de estudos para esta análise é bem direto e está estruturado em 6 pontos-chave. Vamos passar por o valor do nosso dispositivo, o perigo de sistemas desatualizados, a questão de senhas fracas e criptografia, o risco oculto nos aplicativos falsos, como funcionam os ataques físicos e espionagem e, fechando a aula, os danos reais de uma invasão. Entender a fundo esses 6 componentes é o básico para dominar os princípios das vulnerabilidades digitais. Começando então pela nossa lição número 1, o valor do nosso dispositivo. Antes de a gente entender como os ataques acontecem, precisamos entender o porquê. Qual é o grande atrativo? A resposta é o verdadeiro tesouro digital que a gente carrega no bolso todos os dias. Estamos falando das nossas fotos, daquelas conversas super íntimas, do nosso repositório de senhas, de documentos confidenciais e, claro, o prêmio máximo, as nossas informações bancárias com acesso direto. Sendo bem sincero, os criminosos não estão nem aí para o hardware. O aparelho em si tem um valor minúsculo comparado ao ouro digital que está armazenado na memória dele. É por causa dessa mina de ouro de dados que os ataques estão cada vez mais sofisticados. Eles querem explorar absolutamente cada fragmento dessa lista. E isso nos leva à nossa segunda lição: o perigo dos sistemas desatualizados e o risco estrutural do software. Quando examinamos o primeiro grande vetor de ataque, que é a integridade do software, o contraste é brutal. Pensa no sistema atualizado. Sabe aquela notificação de atualização que muita gente ignora? Pois é, quando os desenvolvedores lançam aquilo, eles não estão só mudando a cor de um ícone, eles estão literalmente tapando buracos e corrigindo falhas de segurança críticas recém-descobertas. Por outro lado, temos o sistema desatualizado, que continua totalmente vulnerável a problemas que já são públicos. É como deixar a porta da frente da sua casa escancarada em um bairro perigoso. Os criminosos não precisam nem ter o trabalho de inventar novos ataques. Eles só exploram ativamente as vulnerabilidades antigas que eles já sabem que funcionam perfeitamente nesses sistemas esquecidos. Terceiro tópico da nossa aula: senhas fracas e criptografia. Basicamente, a fechadura e o cofre. Bom, se o sistema operacional é a porta da casa, a tela de bloqueio e a criptografia são as fechaduras e o cofre. E aqui, o erro humano é gigantesco. Pode até parecer brincadeira falar isso numa Masterclass de cibersegurança, mas acreditem, pins simples como 0000 ou 1234 ainda são assustadoramente comuns. Ou pior ainda, aparelhos que não têm absolutamente nenhuma senha de bloqueio configurada. O risco disso é severo demais. Com uma barreira tão inútil, o acesso é garantido não só para hackers profissionais, mas para qualquer pessoa mal intencionada que simplesmente ache ou roube o aparelho na rua. É entregar o jogo de bandeja. Mas olha só, ter uma senha complexa não resolve tudo. É vital entender que um dispositivo não criptografado significa que os dados lá dentro estão em texto claro, totalmente legíveis. O ponto crucial aqui é, se a criptografia não estiver ativada, o simples fato de ter a posse física do aparelho já é mais do que suficiente para extrair tudo. Um criminoso pode só conectar o dispositivo em um computador e puxar os dados ignorando a tela de bloqueio por completo, sem nem precisar adivinhar a sua senha super complexa. É uma falha crítica gigantesca na proteção de dados. Lição número 4: o risco dos aplicativos falsos. Aqueles perigos que a gente acaba convidando para entrar. Nós já cobrimos as vulnerabilidades do sistema e das senhas. Mas e os perigos que nós mesmos introduzimos de forma voluntária? Aplicativos não oficiais são uma fonte colossal de risco. Quando se opta por instalar programas fora das lojas oficiais, pula-se todo aquele processo rigoroso de verificação de segurança, que existe justamente para blindar o nosso ambiente digital. O resultado?
Muitos desses apps trazem vírus embutidos direto no código. Eles são os verdadeiros cavalos de Troia modernos. Eles prometem uma função super legal ou dizem ser totalmente gratuitos, mas o que eles entregam de verdade é o comprometimento total do seu sistema. E como isso funciona na prática? É um mecanismo muito engenhoso. Passo 1. O aplicativo malicioso pede um monte de permissões excessivas. Muitas vezes coisas que não têm nada a ver com o que ele deveria fazer. Passo 2. A pessoa, na pressa e sem ler nada, simplesmente aceita e concede o acesso, entregando a chave da câmera, do microfone, da lista de contatos e até do GPS. E o passo 3, pronto. O aparelho é efetivamente transformado em uma máquina de vigilância, espiando ativamente cada movimento de quem o utiliza. É pura engenharia social, brilhante e totalmente destrutiva. Quinta parte da nossa explicação: ataques físicos e espionagem. O perigo que está logo ali, do nosso lado. Saindo um pouco das ameaças remotas e entrando no mundo físico, o perigo local é tão letal quanto. E todo mundo que estuda segurança precisa dominar esse conceito: stalkerware ou spyware. Esses são aplicativos de monitoramento silencioso. A grande sacada aqui é como eles entram no aparelho. Eles geralmente são instalados por pessoas mal intencionadas que conseguem aquele acesso físico rápido e temporário ao celular. Sabe aquele momentinho que o aparelho fica sozinho na mesa do café? Alguns minutos sem supervisão são tudo que o invasor precisa para comprometer a integridade do dispositivo para sempre. E o que esse tipo de software consegue fazer é de arrepiar. O stalkerware não fica só olhando de longe, não. Ele intercepta ativamente as mensagens em tempo real. Ele cria um registro completo de todas as chamadas telefônicas. Ele grava meticulosamente cada senha que é digitada no teclado. E aí, ele pega todo esse pacote de informações e envia remotamente, sem parar, direto para as mãos do criminoso. É um nível de vigilância absolutamente total. Então, depois de mapearmos todos esses vetores de ataque, desde a falta daquela atualização de sistema até o spyware que age na surdina, fica aquela pergunta que não quer calar na nossa aula. O que realmente acontece quando a invasão dá certo? Qual é o impacto prático na vida da pessoa? Chegamos ao capítulo final da nossa Masterclass, os danos de uma invasão, a hora em que a teoria vira um pesadelo real. É agora que a coisa fica feia. Os danos de um aparelho comprometido não são só dorzinha de cabeça ou lentidão, são catastróficos. O criminoso ganha um passe livre para roubar dados financeiros e literalmente limpar contas bancárias. Acontece a espionagem constante usando a própria câmera e o microfone do celular, violando a privacidade da forma mais invasiva possível. Tem o monitoramento da localização da pessoa em tempo real, a leitura irrestrita de todos os e-mails e mensagens confidenciais e, para fechar com chave de ouro, o aparelho pode ser forçado a entrar numa rede zumbi. Ou seja, ele passa a servir de base para lançar ataques contra outros sistemas, corporativos ou do governo, transformando aquele dispositivo invadido em um cúmplice digital sem vontade própria. É a perda absoluta do controle. E para encerrar nossa análise técnica de hoje, eu trago uma citação do nosso material-fonte que resume perfeitamente a natureza das ameaças modernas. A vítima geralmente não percebe nada disso enquanto acontece. É arrepiante, né? As invasões de hoje não fazem a tela piscar vermelho ou tocam uma sirene de alarme. Elas são totalmente silenciosas, invisíveis. Tudo isso que a gente acabou de discutir, a extração de dados, a espionagem, o monitoramento, acontece lá, escondido, em segundo plano. Então a grande provocação que eu deixo para nossa turma hoje é: se um dispositivo pode virar uma janela transparente para toda a vida de alguém sem emitir um único som, como a gente pode garantir que o aparelho nas nossas mãos, neste exato segundo, é verdadeiramente nosso? Lembrem-se, segurança digital não é uma linha de chegada, é vigilância contínua. Mantenham o estudo em dia, questionem sempre e, por favor, atualizem seus sistemas. Até a nossa próxima aula.